Olá, galera da discursiva da PCCE. Eu sou a professora Deise Mota, formada em Letras pela Universidade Federal do Ceará, e eu estou aqui hoje para tirar algumas dúvidas suas em relação ao nível de estrutura, ou seja, ao que é mais tradicional na banca de concurso, não somente na banca Idecam, mas hoje a gente vai falar estritamente dessa banca, sobre os critérios de apresentação também, que a gente sabe que ainda está um pouco, né, embaçado aí no sentido de entender o que realmente essa banca quer em relação à estrutura paragrafal, à estrutura discursiva, ou seja, ao gênero dissertativo, que também ali não ficou tão claro no edital, no sentido de que a banca, será que a banca quer uma dissertação argumentativa ou uma dissertação expositiva? A essa altura do campeonato, você com certeza já deve saber, já deve estar por dentro, treinando bastante, que a banca, ela tem predileção, sim, por um texto dissertativo expositivo. Então, anota essa informação, porque é uma informação muito válida, não é qualquer informação, certo? Lógico, como nos estudos de gêneros textuais, a gente sabe que textos dissertativos, se você não sabe, está sabendo agora, eles têm uma variedade, têm variações, inclusive, né, nas principais bancas aí, como CESP, tá? Sebrasp, abro aspas para chamar desse jeito, a gente sabe que, geralmente, as redações, né, o gênero cobrado na CESP Sebrasp é o gênero dissertativo argumentativo. Aí a gente vem para cá, para a Banca Idecam. A Banca Idecam, ela solicita aos candidatos que esses candidatos apresentem na elaboração do seu texto, no seu projeto de texto, um texto dissertativo expositivo. Então, essa é a primeira informação que eu tenho para te dar, e eu vou te convidar para a gente fazer uma imersão nesse edital, no que tange aí as ideias, né, interpretativas e compreensivas do direcionamento, do caminho de texto que você deve seguir, e também no caminho do que a banca quer, do que a banca pede, solicita, do que você pode e principalmente do que você não pode fazer em relação à prova discursiva. Então, eu vou compartilhar aqui a tela com você, tá? Essa tela é referente ao compilado, é um compilado que eu escolhi, tá? Escolhi a dedo ali para a gente não ter que ler todo o edital e ficar cansativo, né? Num vídeo de mais de 2 horas, tá? Então, eu fiz um compilado dos principais trechos, principalmente para te falar sobre o que você não deve fazer na banca Idecam no concurso da Polícia Civil do Estado do Ceará. Então, eu vou só compartilhar a tela com você para a gente fazer uma análise juntos desse edital. Vamos lá. Pronto. Eu acho que já apareceu aí na sua tela, tá? Tá carregando aqui na minha. Então, apareceu. Pronto. Esse é o compilado que eu fiz. Você pode verificar que eu não, em momento algum, nesse material, eu puxei aqui o edital inteiro, tanto que eu começo a partir do adendo sobre a prova discursiva, certo? Então, vamos lá. O que a gente tem que saber primeiro sobre esse edital para que a gente fique por dentro em relação à prova discursiva, tá? A discursiva da PCCE, ela tem a nota máxima de 100, tá? A nota máxima da discursiva na PCCE é 100 pontos, tá? Então, com certeza, aí já entra um estalo para a gente saber que, sim, a prova discursiva é o que tem maior peso, é o que vale mais na prova discursiva, na prova da PCCE, do concurso da PCCE, ok? Eu não estou dizendo aqui para você que é somente a prova discursiva que é válida, ou então, né, que, enfim, você deve caprichar somente na prova discursiva. Mas eu estou dizendo que, assim, né, vai ser na PCCE, no concurso da Polícia Civil do Estado do Ceará, e tem acontecido em muitos outros concursos que também você já deve ter ouvido falar, ou quem sabe mesmo, participado de algum, onde você percebe que a nota objetiva, junto com uma boa nota da discursiva, ela te leva a posições inimagináveis, tá? Tem candidato que a gente já viu subir 1.000 posições, 500 posições, só porque tirou uma nota muito boa, tá? Ou quase ali já perto da nota máxima na prova discursiva, e isso porque com certeza ele treinou, leu o edital, ficou por dentro do que a banca principalmente diz para ele não fazer em relação à prova discursiva, que a gente sabe que é um temor para a maioria dos candidatos, então a gente sai na frente, ok? Então vamos lá. Sobre o edital da PCCE em relação às provas discursivas. Olha só o que esse edital diz para a gente, tá? Aqui no item 9, vamos lá, a prova discursiva terá valor de 100 pontos, como eu já acabei de mencionar para você,
com o valor de 25 cada questão. Ok? A gente sabe que você vai ter 4 discursivas para produzir, tá? Já já a gente vai descobrir o número máximo, o número mínimo de linhas, o texto, né? O gênero textual que você deve produzir o seu texto, ok? Então, aí veja só o alto valor, a nota imensurável que são esses 100 pontos, ok? Além disso, a banca ainda diz para a gente nesse edital que candidato que não alcançar o percentual mínimo de 60% de aproveitamento na referida prova, que é a prova discursiva, ele não conseguirá passar para a etapa seguinte, justamente porque tem uma nota mínima, então, na discursiva para você, candidato, alcançar. Ok? Então, veja, é realmente um alto nível, tá? De cobrança, 60% é muita coisa, mas eu sei que você está treinando e vai conseguir alcançar aí esses pontos valiosos para continuar dentro da disputa, ok? Então, vamos lá. Sobre o outro ponto que eu separei para vocês, podem ver que está quebrado, tá? Está quebrado aqui, eu estou no 9.11.3, e aqui eu já estou no 9.11.8, ok? Vamos lá. Quando da realização da prova discursiva, o candidato não poderá, logicamente, né, efetuar consulta, tirar lá, enfim, o seu notebook, seu iPad, seu celular, enfim, o seu livro e consultar. Isso não pode, isso é, né, enfim, básico, ok? O candidato deverá atentar às observações que a banca pede, ok? Tem algumas determinações que a gente vai já averiguar juntos, que é sobre o que não fazer para automaticamente, tá? Ganhar, entre aspas, a nota 0 na prova da PCCE e também qualquer outro concurso, ok? Vamos lá. A prova discursiva, eu quero chamar a atenção exatamente para esse ponto aqui, tá? Da prova discursiva. A prova discursiva, olha que a banca, ao elaborar esse edital, tá? A IDECAN, no caso, né, que foi a responsável por criar esse comando aqui, e está responsável pelo certame, a prova discursiva destinar-se-á, tá? Essas mesóclises, né, são um trava-língua para a gente, a avaliar o domínio do conteúdo dos temas abordados, ok? A experiência prévia do candidato e sua adequabilidade quanto às atribuições do cargo, ok? Mais uma vez, a gente tem uma outra banca de concurso, dessa vez a IDECAN, avaliando por meio da discursiva o seu nível, tá? Para que você entre e seja realmente o representante, nesse caso, da Polícia Civil do Ceará. Você já deve saber que essas provas discursivas, elas são um termômetro, elas funcionam como um termômetro para as instituições, né? Já que você será um concursado, será um servidor dessa instituição, ela quer saber se ela pode confiar em você, por exemplo, para você, em situações trabalhísticas, conseguir elaborar, né, um documento, por exemplo. Então, ela quer saber através, né, ou por meio, melhor dizendo, já que eu chamo tanta atenção desse através e uso aí na escrita, por meio, por intermédio do seu nível de escrita e no sentido aqui dessa prova da PCCE, já que a gente tem uma macroestrutura, um conteúdo específico, né, jurídico, ou seja, direcionado aí para uma área e não um tema macro, né, como acontece na maioria das bancas, ele quer saber, isso ainda se torna mais, assim, exigente, mais delicado, não mais difícil porque a gente não gosta dessa palavra, nada é difícil para você que estuda e está treinando bastante para ir muito bem preparado para a prova da PCCE, ok? Então, vamos lá. A resposta deverá conter a extensão mínima de 10. Escreve mentalmente essa informação, tá? Isso aqui é para nota mental. A extensão mínima ou seja, o número de linha mínimo que você deve produzir e tem que produzir para que a sua prova, a sua redação, a sua discursiva seja avaliada pelos corretores, é no mínimo, ou são no mínimo 10 linhas, e no máximo 15, certo? O que a gente observa na maioria dos concursos é esse número máximo de linhas um pouco mais estendido, 30 linhas, 28 linhas, certo? Na prova da PCCE, serão somente 15 linhas para cada discursiva. Lembre-se, você vai ter que produzir 4 discursivas, cada uma de no mínimo 10 e no máximo 15.
certo? Então, não é só uma de até no 15 linhas, são no máximo, né, ali 4 e no mínimo não, no máximo mesmo, tá? No máximo 4 que você vai ter que produzir. E quer uma dica de ouro? Produza, treine para produzir sempre as 15 linhas, porque geralmente o que acontece com o cálculo, com aquela fórmula do cálculo geral, é que o número de erros de português, tá? Lá, né, da sintática, da escrita formal e tudo mais, a microestrutura, eles são divididos pelo número total de linhas. Então, quanto mais você escreve, mais chances você tem de aumentar a sua nota. Às vezes, 1/10, ele faz toda a diferença e te eleva a posições inimagináveis, tá? Então, não caia nessa questão que eu já vi muito aí pela internet, muitos alunos chegarem e me perguntarem, mas, Deise, eu tenho que produzir menos linha, porque quanto menos eu produzo, se for só 10, então vou produzir só 10 para não correr o risco de errar, enfim, né, cometer erros de português, tá? Isso não existe. Pense na fórmula e calcule com a fórmula, reflita, tenha estratégia. Quanto mais você escreve, mais chances você tem de ganhar a nota máxima. A nota máxima, né, se você não tiver nenhum erro de português, ok? Então, vamos lá. A resposta deverá conter a extensão mínima, já fiz isso, de 10 linhas e máximo 15 linhas, sendo atribuído nota 0 ao texto que não respeitar o limite mínimo. Mínimo são 10 linhas, ok? E aí vai entrar uma observação já, ainda não. Só segura essa informação sobre o número mínimo de linhas, que a essa altura você já sabe que são 10. Tem uma especificação que a gente vai ver já aqui nessa análise, que você vai ver que a banca coloca mais adiante no edital e que talvez tenha passado desapercebido, tá? Mas a gente vai te orientar nesse sentido do número mínimo. Grava isso aí. As linhas que excederem, vamos lá, estou no próximo. As linhas que excederem, tá? Ao limite máximo de 15 linhas, no caso, serão consideradas para fins de pontuação, tá? Bem como qualquer fragmento de texto que foi escrito fora do local, ok? Apropriado ou que ultrapassar a extensão máxima permitida, certo? Então, faça de tudo para não ultrapassar a margem, faça de tudo para não ultrapassar as 15 linhas, faça de tudo para não escrever fora daquele espaço ali delimitado, né, de pauta e de margem, ok? Isso porque as bancas de concurso, todas elas, ou geralmente, né, para não generalizar, elas propõem, tá, são pontos, né, na IDECAM, são 5 pontos, ok, para a PCCE. Ela propõe que você ganhe 5 pontos por critérios de apresentação, que a gente vai já descobrir o que são esses critérios de apresentação. Então, veja, 5 pontos só de critérios de apresentação, né, você já tem aí uma prova, então, valendo 95, né, a macroestrutura e o português, e só de apresentação mais 5 pontos, né, para somar ali os 100 pontos total. Então, 5 pontos é muito ponto, tá? Não queira precisar de recurso, tenho certeza que você não vai querer, para reclamar, né, para a banca avaliadora recursal, os seus 5 pontos que talvez você não pode ganhar ou, né, vai perder por não se atentar a esses critérios de apresentação que a gente vai descobrir já do que se trata, ok? E a banca, ela é muito criteriosa. Eu sempre costumo dizer para os meus alunos o seguinte: os critérios de apresentação, você deve tratar ele, é que nem aquele ditado, a primeira impressão é a que fica, ok? Se a primeira impressão é que fica, o teu corretor vai bater o olho na tua redação, ele vai dizer, olha só, esse candidato, ele não teve o mínimo cuidado, ele não está nem se importando com o meu trabalho, ele não está me ajudando, ele não traz uma letra legível, olha eu já entregando o que são, né, ou o que é avaliado nesses critérios de apresentação. Esse candidato não me trouxe, isso é um processo inconsciente, tá? Lógico que o corretor não vai verbalizar isso, mas o inconsciente aprende a jogar com o inconsciente do corretor, isso é estratégia também. Nem sempre, ou quase nunca, a gente vai para um concurso e vai valer somente o que você sabe a nível de conteúdo. Quantas e quantas pessoas a gente verifica por aí que sabe muito mesmo, tem muito conteúdo, mas chega na hora de fazer a prova, né? No caso aqui que a gente trata da discursiva, ele não consegue simplesmente passar para o papel. Ou passa de uma maneira totalmente, eu diria até despreocupada, tá? Esse despreocupado, entre aspas,
ok? Então, você vai mostrar para o seu corretor que você é um candidato que se preocupa com o trabalho dele, você está, ó, jogando com o psicológico dele. Então, para, né, comprovar que você se preocupa e valoriza o trabalho desses seus corretores, você vai apresentar uma letra legível, porque isso é critério de avaliação na apresentação. Você vai apresentar um bom uso, um respeito às margens, ok? Então, tudo isso entra para esses critérios de apresentação. Inclusive, né, candidato que apresenta a letra totalmente ilegível, ou muito ilegível, ele é penalizado, ok? Penalizado, perdendo bastante pontos aí, não serão pontos que possivelmente, enfim, poderiam aprovar você no concurso, né, numa boa aí já colocação, ok? Vamos lá. Para efeitos, ok? Para efeitos da avaliação da prova discursiva, serão considerados os seguintes elementos de avaliação. Olha aí o que a banca enumerou e o que eu recortei, compilei, para que a gente discuta, tá? Como questões de interesse do candidato da PCCE. Vamos lá. Essa foi a retificação do edital, né? Teve uma primeira ali que estava errado, né? A banca errou em relação ao cálculo, e essa daqui é a nova, tá? A gente sabe que serão somente agora 2 aspectos, tá? 2 aspectos que a banca IDECAM, ela vai pedir para os candidatos, ok? Então, serão 2 aspectos, vamos lá ver, sobre os aspectos de macroestrutura, ou seja, os seus conhecimentos jurídicos, tá? Macroestrutura nada mais é, ou nada, né, mais significa do que a sua ideia, a sua percepção do conteúdo jurídico que vai ser cobrado no conteúdo, no sentido conteudístico dessa prova discursiva da PCSE. Tá? Então, macroestrutura é só um nome mais rebuscado para dizer conteúdo, né, ali do que você vai escrever, o que você deve descrever, o que você deve dissertar, certo? Então, é apenas isso. Veja, a gente tem um critério aqui, que é o primeiro critério de avaliação, que eles chamam de apresentação e legibilidade. O que é isso? Eu já dei, inclusive, o spoiler ali em cima, ok? Anteriormente. Esses critérios de apresentação e legibilidade, eu vou repetir porque é necessário, porque eu sei que vai fixar ainda mais. Esses critérios, ou esse critério de apresentação, gente, ele nada mais é do que a primeira impressão que fica para o seu corretor. Atualmente, né, isso não aconteceu sempre na história das correções dos concursos, mas atualmente as bancas elas se modernizaram e geralmente as bancas elas têm um aplicativo próprio para a correção dessas redações, um aplicativo, né, tecnológico, por meio de um computador. Ok? E esses corretores, eles vão corrigir a sua prova dissertativa por meio também de um corretor, de um computador, certo? Então, apresente uma boa letra, uma boa caligrafia. Se você não tem uma boa caligrafia, treine. Treine porque vale a pena, tá? Você já consegue aí ganhar a simpatia do corretor. Lógico, você tem que apresentar um bom conteúdo, né, ali jurídico. Mas você já pensou, se você já é um candidato que tem um bom domínio jurídico, e aí você ainda vai apresentar uma letra legível, né, um bom uso das margens, uma redação toda organizada nas tradições das bancas de concurso, do que a gente já verificou anteriormente, com certeza a sua nota, né, junto com o critério de macroestrutura, conteúdo jurídico, ela só tende a crescer, tá? Valorize. Pense o seguinte, o seu corretor, ele corrige muitas redações durante o dia. Eu acho que são no mínimo 100, tá? No mínimo 100 redações, cada corretor tem que corrigir por dia. Então, são milhares de concorrentes, milhares de candidatos. Pensa, esse corretor está cansado, ele fica cansado durante o dia, né, daquele aluno totalmente descuidado, que não apresenta uma letra legível, sendo que o edital trouxe essa especificação e deu só para isso, só para o aluno se preocupar em apresentar uma letra legível e bom uso das margens, 5 pontos, e mesmo assim o aluno, ele não fez, enfim, não se importou muito com essa questão. E 5 pontos pode significar a sua aprovação, ok? Então, vamos aqui para frente. Pronto. Esse daqui é o quadro dos aspectos microestruturais. Lembra que a gente acabou de ver os aspectos da macroestrutura que diz respeito ao conteúdo, tá? A parte ali jurídica que você deve estudar e vai estudar para dissertar muito bem, ok? Então, um outro critério também aí desses nomes difíceis são os aspectos de microestrutura, tá? Que são mais aspectos, assim, relacionados ao português, tá? A língua portuguesa, ok? Então, vamos lá. Ou ao português brasileiro, né, como se deve dizer. A indicação de um erro por cada ocorrência dos tipos a seguir.
Olha só o que a banca falou. Indicação de um erro por cada ocorrência dos tipos a seguir. Tá? Será considerado apenas um erro de natureza, da mesma natureza. O que isso quer dizer? Tá? Se você errar 2 vezes a mesma acentuação, tá? Da mesma palavra, então só vai ser contabilizado uma vez esse erro, certo? A banca faz isso, assim, de forma até muito legal com o candidato. Por quê? Ele não vai contabilizar 2 vezes o mesmo erro. Então, a banca está dando, né, enfim, uma colher de chá ainda para os candidatos, tá? O ideal seria realmente que a banca, né, aquela bem rigorosa, a banca, ela penalizasse, apenasse o candidato por cada erro, mas ela não apena. Então, a gente vai aproveitar isso, tá? Justamente para cometer um mínimo de erro ou nenhum erro, tá? Vamos lá. Nesses aspectos microestruturais que eu já falei para vocês, que né, se refere à gramática, enfim, à norma culta da língua portuguesa, certo? Aos critérios lá de escrita formal, são avaliados ortografia, tá? Então, prestar bastante atenção na ortografia das palavras, acentuação e crase, tá? Inadequação vocabular, eu vou só voltar numa questão e vou chamar a atenção de vocês aqui para dar uma dica, um bizu muito, muito importante e que facilita a vida do corretor, né? Enquanto tem muitos que vão prejudicar a boa leitura, uma leitura realmente sem dificuldades de interpretação. Tá vendo esse critério aqui? Acentuação, tá? Sabe o que acontece? Sabe o que eu já vi muito acontecer em banca de concurso, em vestibulares em gerais, em concursos, tá? O candidato, geralmente, a gente tem vícios de escrita. Eu sei que a gente já ouviu falar muito sobre vícios de linguagem, tá? Mas a gente também tem vícios de escrita. Eu tenho vícios de escrita. Só que eu sei que os vícios de escrita, eles prejudicam a banca corretora, tá? Então, estou te passando essa informação para te dizer que demarque bem o CC cedilhado, demarque bem aquele acento nasalizador que a gente conhece como tio, né? Demarque bem o acento agudo, a crase, tá? Se você terminou um parágrafo, coloque lá um ponto parágrafo, tá? Ali no final daquele parágrafo, ponto final para indicar realmente, olha, eu terminei aqui, eu não vou colocar esse ponto, né, fora da linha ali, da pauta da linha, tem gente que coloca no meio, né, ali fica um ponto flutuante. Se o corretor quiser não considerar, dizer, não, esse aluno, esse candidato, ele não colocou, tá? A banca, ela pode fazer isso, aí lá vai você, né, se desgastar, dizer que estava lá, e a banca considerou como se não estivesse, aí vai ter que pagar um recurso, né, depois, enfim, certo? Eu espero que você não precise disso, porque você vai tomar todo o cuidado, demarcar muito bem o acento nasalizador, como a gente aprende lá nas séries iniciais, né? Aquela ondinha, tá? Exatamente como está aqui na palavra acentuação. O C cedilhado, a gente tem, ou a grande maioria tem, um vício de escrita de colocar a letra C e simplesmente colocar o tracinho do C cedilhado totalmente lá embaixo, às vezes esquece de colocar, e lá vai, perde o ponto nos critérios de microestrutura, tá? Ou coloca um acento nasalizador que mais parece um acento agudo, tá? A banca, ela não tem, ela não te conhece, ela não conhece a sua escrita, tá? A escrita dos meus alunos eu conheço, né? Com o tempo que a gente vai trabalhando, se preparando, eu começo a conhecer. Eu disse, eu sei que essa tem um vício de escrita aqui em relação ao CC cedilhado, então eu começo a chamar a atenção. Mas na hora da correção da prova oficial, você não vai ter essa oportunidade, o corretor não vai poder ligar para você e perguntar se é um CC cedilhado realmente ou se é um erro ortográfico, tá? Então, vamos se ligar nisso para que a gente não precise fazer os recursos, certo? Para que a gente não passe essa dor de cabeça, tá? Para que a gente não tenha, enfim, mais essa preocupação, ok? Então, vamos lá para frente. Inadequação vocabular, tá? Vai ser cobrado também nesses critérios de microestrutura, ok? Repetição ou omissão de palavras, então prestar bastante atenção. Se você já escreveu a palavra, não repita automaticamente ali do lado, tá? Não quer dizer que essa ideia de repetição de palavras, ela entra numa compreensão, no mais das vezes, que é muito errônea, tá? Alguns candidatos compreendem que repetição de palavras ser proibido quer dizer que você não deve repetir a mesma palavra durante o texto inteiro, tá? Não é isso. Eu acho, assim, impossível que o candidato escreva qualquer redação da vida sem repetir a palavra, até mesmo porque você precisa selecionar as palavras-chave e a todo momento, né, tá ali as usando durante o texto, ok? Então, essa repetição de palavras
é, por exemplo, você saber balancear entre os parágrafos, às vezes, em que você usa a mesma palavra, não repetir uma após a outra, porque às vezes realmente a gente tem esse, enfim, esse relapso, né, de não prestar atenção que você acabou de escrever a palavra texto e escrever texto de novo, tá? De escrever a palavra inquérito, escrever inquérito seguidamente, né? Então, é esse cuidado que tem que se ter. Não é que você não vai poder repetir a mesma palavra durante o texto todo, tá? É impossível, justamente porque tem essa estratégia para que você fique dissertando e não fuja ao tema, usar as palavras-chave durante o texto, tá? Mas de forma, lógico, muito bem balanceada, ok? Ou omissão de palavras, geralmente se esquece uma preposição, um artigo, tá? Falha de construção frasal, ok? Estudar bastante nesse ponto aqui a formação ideal de uma frase em língua portuguesa, tá? Dentro daquela ordem, assim, mais simples, que é a direta, né? Que, enfim, é sujeito, verbo e complemento, por exemplo, tá? Então, enfim, desse jeito, tá? Uma dica que eu posso dar para essa falha de construção frasal, também para que você seja um candidato ainda mais elevado a nível, né, de construção, de bom domínio da língua portuguesa e da construção frasal, é você estudar sobre orações subordinadas e orações intercaladas, como é que elas se constroem, como é que você pode aplicá-las durante seu texto, tá? Lógico que é um assunto um pouquinho mais aprofundado da língua, né, da formação frasal, mas para você que se interessar por isso, eu aconselho, tá? A pontuação, certo? Isso acontece muito aqui. Um candidato, por exemplo, tá? Que ele termina um parágrafo e aí ele me coloca lá no término do parágrafo um ponto final, mas o ponto final não está em cima da pauta, está lá no meio, assim, entre a linha de cima e a linha de baixo. Basta o corretor ser muito rigoroso para que ele não considere aquilo ali um ponto final, tá? E demarque lá que tem o erro de pontuação na linha 15, não tem ponto final. Já pensou você escrever uma redação bela da linha 1, aí na linha 15 você perde o único erro de português, você tem aquele, porque você colocou o ponto final? Pensem estrategicamente sempre. Existem corretores e corretores em todos os concursos, e na Bank Decam vai ser do mesmo jeito, tá? Existem corretores que têm um excesso de rigorismo, tá? E a gente não pode fazer nada, eles estão lá, são seus corretores. Então, a gente tem que pensar, principalmente, isso não para fazer, né, enfim, deixá-los temerosos em relação a esses corretores, mas para alertar, para deixar alerta de que você pode sim pegar um corretor brando, ou pegar dois corretores brandos, já que são dois corretores, né? Passa pela correção de dois avaliadores. Mas você pode pegar um corretor muito bonzinho e um corretor com excesso de rigorismo, tá? Que vai penalizar você por questões de já dizer, eu não entendi aqui se esse candidato colocou um acento nasalizador ou se é um acento agudo, tá? Então, a gente tem que prestar atenção nesses critérios, facilitar a vida do corretor, não deixá-los com dúvida, tá? Se você aplicou um I ou um L, tá? Minúsculo, porque geralmente essas questões, elas vão cansando o corretor. Lógico que ele não pode prejudicar se você realmente não merecer. Então, facilite a vida dele para que a gente não passe uma dor de cabeça e precise de recurso para comprovar para aquele corretor que a palavra estava certa, ele só compreendeu de forma errada e cansada, ok? Então, vamos lá. O emprego dos conectores. Aqui mora um grande problema, tá? Inclusive, é uma dúvida, tá? Meio que geral em relação aos empregos dos conectores. Nenhum texto, gente. Um simples bilhete é um exemplo muito, assim, bobo que eu uso para dar para os meus alunos de forma geral. Você vai deixar um simples bilhete, que já nem existe mais isso, né? Agora você manda um WhatsApp, né? Para quem lá, a pessoa que mora com você na sua casa. Você vai deixar uma mensagem no WhatsApp, você pode perceber que geralmente a gente está fazendo uso dos conectivos, né? Da forma escrita, que eu digo, não da forma falada, ok? Lógico que na linguagem oral também tem os empregos dos conectores. Mas, tá? É muito importante que você estude sobre conectores. E aí eu vou dar uma dica que eu quero que você anote, tá? Você encontra em qualquer lugar, é só digitar lá no Google a indicação do bom uso ou da necessidade do uso de conectores interparágrafo, tá? Coloque aí que vai facilitar a sua vida desse jeito. Conectores interparágrafo, tá? Eu vou até escrever aqui para ficar mais fácil para você, ok? Interparágrafo, ok? E conectores
intraparágrafo, tá? Aqui não vai mais caber, mas eu quero que você anote aqui. Um é inter, tá? Quer dizer, ali fora, né, no início do parágrafo, a partir do segundo parágrafo do seu texto, nunca no início da introdução, tá? Introdução não se começa por conectivo, tá? É só a partir do segundo parágrafo, ou seja, do parágrafo de desenvolvimento, e conectivos intraparágrafos, que são aqueles conectivos que geralmente não só, mas eles são aplicados depois de um ponto seguido ali no interior, dentro do parágrafo, tá? Isso torna o texto de vocês um texto muito mais fluente, um texto muito mais encadeado, um texto muito mais prazeroso para a leitura dos corretores de vocês, ok? Então, estude, vale a pena dar uma olhada nesses tipos de conectores interparágrafo e intraparágrafo, tá? Vamos lá. Concordância verbal e nominal, né, que são aspectos aqui da sintaxe, ok? Regência verbal e nominal, então você precisa, lógico, saber concordar, né? Saber a regência dos verbos, emprego e colocação de pronomes, tá? Tem que estudar também. Se a banca está dizendo isso, está colocando no edital, lógico que você, como candidato muito experiente, tá? E que quer passar na prova da PCCE, você vai se direcionar para também, tá? Articular o estudo da teoria redacional com o estudo da gramática. Ok? Não é só estudar a discursiva pela discursiva, é saber que para escrever uma boa discursiva, você precisa da teoria gramatical, tá? Então, são duas, né, duas uniões, na verdade, uma união, né, uma junção que juntas, tá? Elas elevam a sua nota, assim, e podem fazer você subir uma posições, assim, inimagináveis, tá? Então, vamos lá. Vícios de linguagem, a forma como eu falo, a forma como eu me comunico com vocês agora, talvez, né, em algum momento colocando uma gíria na nossa, o bizu que eu acabei de falar anteriormente, não vai funcionar dentro da sua redação, tá? Você tem que tratar com formalidade, com a norma padrão da língua portuguesa, é um texto rebuscado, ok? Eu não posso simplesmente me importar na escrita, né, aplicar na minha escrita, a mesma forma que eu falo, né, com os meus amigos, enfim, com as pessoas da minha casa, ok? É sempre a norma padrão da língua portuguesa. Então, vícios de linguagem não são bem-vindos, tá? Estruturas não recomendadas e emprego de maiúsculas e minúsculas. Estruturas não recomendadas, ou seja, a banca já começou a encaminhar e dizer que tem sim um gênero textual que é solicitado para essa redação, para essa discursiva ser produzida por você, candidato PCCE, ok? Emprego de maiúsculas e minúsculas, vamos pensar. Geralmente, candidatos, tá? Qual é a orientação para candidatos que têm, talvez, a letra cursiva não muito boa? A orientação é que se escreva em letras de forma, né? Como a gente conhece. Mas, para escrever em letras de forma, você tem que estar consciente de que você precisa distinguir, tá? Para a sua banca saber as maiúsculas das minúsculas. Então, iniciou o parágrafo, você sabe que você tem que aumentar um pouquinho. É uma sigla que precisa ser, né, colocada em inicial maiúscula, diferencie bem, aumente um pouquinho a letra para diferenciar que ali, e, né, dá a entender para sua banca que você sabe que aquela inicial ali, ela deve ser maiúscula, que aquela palavra, né, aquele vocábulo, ele deve ser aplicado com inicial maiúscula, ok? Ou onde isso for preciso, certo? Vamos lá, mais para frente. Aí eu quero chamar a atenção, preste atenção aqui nesse ponto exato que a gente chegou, e era aqui também, não só, mas aqui eu queria chegar por vias de fato, tá? Eu vou marcar, inclusive, porque é bem importante o que a gente vai verificar nesse ponto do edital, que eu compilei também, né? Eu não trouxe todo o edital, como eu já mencionei, tá? Por linha, olha só o que esse item fala. Aqui, muito candidato, com certeza vai ficar pelo caminho, tá? Eu falo isso não com prazer, não, tá? Eu queria que todo mundo lesse o edital para verificar isso aqui, tá? Por linha, efetivamente, tá? Várias vezes para ficar aí bem marcado para você. Por linha, efetivamente, escrita, efetivamente, ela tem uma demanda aqui para considerar que realmente você cumpriu esse efetivo, né? Por linha escrita, que ela vai já direcionar. Entende-se, a linha com no mínimo duas palavras completas, duas, tá? Já pensou o que pode acontecer com alguns candidatos? Olha só o que pode acontecer. O candidato pode escrever 9 linhas, tá? Aí ele achou que ele colocou uma palavra ou uma preposição, ou, né, o restinho ali da translineação na linha 10,
tá? Uma sílaba da translineação na linha 10 e ele acha que ele cumpriu as 10 linhas. Sabe o que vai acontecer com esse candidato? A banca não vai corrigir a redação. Tem um número mínimo de linhas para que a redação seja corrigida, e o número mínimo é 10, tá? Então, prestar bastante atenção. A minha orientação desde o começo, lembre-se, é que você treine para produzir as 15 linhas, certo? É proibido produzir 11, produzir 12, produzir 10, efetivamente, 10 não é produzido. Mas isso entra aí também no aspecto psicológico do corretor. Pense comigo. O corretor vê um candidato produzindo só 10 linhas. O que, é que ele pensa? O candidato não tinha conteúdo para escrever essa dissertação, para escrever essa discursiva. Não tinha conteúdo para me apresentar. E aí, certo? Então, pense nessas questões que te ajudam, te elevam, né? Você ganha a simpatia dos corretores, tá? Mesmo que seja de forma inconsciente, a gente tem que conseguir também, a gente tem que atentar para essas estratégias, né? Enfim, de persuasão, já que você está dentro aí do texto dissertativo, ok? Você está todo o tempo tentando convencer, né? A sua intenção comunicativa é direto com os seus corretores, você está tentando convencê-los de que você é o melhor candidato e que eles devem te aprovar porque você sabe escrever muito bem e porque você facilita a vida dele, ok? Então, vamos lá. Entende-se por linha completa, efetivamente escrita, a linha com no mínimo 2 palavras, ok? Então, não pequem por essa, enfim, desatenção. Excetuando-se preposições, conjunções e artigos. Então, vejam aqui, a banca coloca uma exceção. Lembre-se, a banca coloca isso aqui, e o aluno que não lê, ele acha que ele vai produzir 9 linhas, aí ele vai para a 10ª, mas a 10ª é constituída apenas de uma preposição, a preposição de, por exemplo, e uma palavra, um vocábulo realmente com sentido semântico, e aí ele diz, mas não tem 2 palavras aqui. Não, não tem 2 palavras, conjunções, preposições, artigos, enfim, não são aceitas, tá? Como palavras, eles não têm sentido ali, enfim, né, literal, ok? Eles são apenas ali encadeadores de ideias, ok? Conectores. Então, prestar bastante atenção, porque tem essa exceção além do efetivamente escrita, tá? Vamos lá. Será atribuída, agora a gente começa a verificar o que você não pode fazer, né, efetivamente. Será atribuído nota 0 à prova discursiva do candidato que, olha aí, lá vem a numeração da banca, né, do edital aqui posto para você, candidato PCCE. Será atribuído nota 0 à prova discursiva do candidato que, A, não observar as orientações presentes no caderno de questão. Né? Então, pegou a prova, tem que ler lá tudo que está escrito, né, direitinho para você seguir realmente ali o padrão que a banca quer no dia da sua prova, ok? Letra B. Contiver identificação fora do local apropriado. Não assinem a folha da discursiva, assinem somente no local que deve ser assinado, que está lá indicado no dia da sua prova, você vai perceber, ok? Então, nada de assinar, fazer um desenho, fazer uma marcação, nada disso, ok? Apresentar, letra C, apresentar texto sobre forma não articulada verbalmente, tem que ter sentido, né? O texto, ele precisa ter um sentido, então você tem que articular. E a articulação, a gente lembra já automaticamente de quê? De conectores textuais, tá? Não só, mas a gente lembra principalmente de conectores textuais, então isso também é uma demanda aí que a gente tem que interpretar da banca e que ela diz automaticamente para você que você precisa, sim, ser um candidato que tem bom domínio de conectores textuais. E quais são eles que a gente já falou anteriormente? Conectores interparágrafos e intraparágrafos, tá? Então, vamos adiante. Apenas com desenhos, números e palavras soltas ou inversas, tá? Lógico, vocábulo por vocábulo, eles por si só não dizem muita coisa, eles precisam, lógico, de outras aí, enfim, manifestações, né, da gramática da nossa língua portuguesa, enfim, da língua universal mesmo, para que ele se faça um texto realmente construído e pleno de sentido, ok? Vamos lá. Estiver em branco, a banca já disse aqui em cima, voltando ao raciocínio, que você não pode desenhar. Não pode, tá? Aí o aluno quer lá desenhar, sei lá, uma caveira, né? Porque lá é o símbolo. Ele quer desenhar porque acha que dá sorte para ele. Não desenhe, tá? Estiver em branco, logicamente. Sabe o que acontece nessa especificação aqui de situações que levam a nota 0 automaticamente? Estiver em branco, o aluno não treina durante a preparação do edital inteiro até o dia da prova. Aí ele não treinou o tempo dele. Ele escreveu toda a redação na folha rascunho. Aí o fiscal falou para ele assim, acabou. Para ele não, para a turma toda, né? Acabou o tempo de prova.
E o fiscal, a gente sabe, ele começa a falar, acabou, 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 e acabou-se mesmo, não tem chororô, ok? Então, atente-se a treinar o tempo também que você tem para fazer essa redação, certo? Porque pode acontecer, tá? Bate aí na madeira, que não vai acontecer com você, pode acontecer de você não ter tempo para passar essa redação para a folha oficial. Redação em folha rascunho não tem valor nenhum para sua banca, é só o que está nas folhas, né, o que for colocado, aplicado nas folhas oficiais. Ok? Então vamos lá. A letra E, fugir a modalidade, aí eu quero chamar bastante atenção, preste atenção aqui, olha bem para mim, tá? Bem aqui dentro da pupila do meu olho, tá? Esse candidato da letra E, da especificação E, é um candidato, ou são todos os candidatos, né, que devem realmente prestar atenção para que isso aqui seja realmente cumprido, tá? Fugir a modalidade de texto solicitada. Ei, Deise, qual que é a modalidade desse texto? Vamos lá verificar junto, tá? Modalidade do texto solicitada. Deixa eu só tentar aumentar isso aqui para ficar bem pontuado, bem direcionado. O que é a modalidade? Tá? Modalidade, a gente pode compreender que modalidade pode ser, né, a norma padrão da língua portuguesa, também tem, né, umas bancas que chamam modalidade as normas gramaticais, os conectores, enfim, tá? E ao tema proposto, se a banca está pedindo para você falar, tá, sobre a Lei Maria da Penha, certo? Você vai escrever sobre o quê? Sobre o inquérito policial? Não, tá? Você vai ter que escrever exatamente sobre a Lei Maria da Penha. E, né, seguir lá o direcionamento, né, a sequência que a banca te der nos aspectos que vão ser aplicados no seu comando de prova, ok? Então, fugir a modalidade do texto solicitado. A modalidade pode ser a linguagem padrão da língua portuguesa e também pode ser compreendido aqui como a estrutura paragrafal do gênero dissertativo, no caso da Banca Idecam, dissertativo expositivo, tá? Lembrem-se sempre, estudem a estrutura do gênero, o que é mais tradicional nas bancas atuais, tá? Joguem sempre com o tradicional, já já a gente vai falar disso, a gente vai já analisar uma redação. Apresentar, vamos lá, então, a estrutura discursiva, a estrutura, né, paragrafal, não fugir ao tema proposto, ok? Não cometam esses erros, porque senão a redação leva nota zero automaticamente. Letra F, né, na especificação da banca IDECAM, para a PCCE. Apresentar, o candidato que apresentar qualquer sinal que, de alguma forma, possibilite a identificação do candidato, tá? Então, não pode, a gente já viu muito, né, em treinamentos para essas bancas, enfim, candidatos que do nada colocam uma flor no final da folha de redação, ou em algum momento ali nas folhas oficiais que não pode haver, colocam um número, tá? Eu já vi candidato colocando o número 13, zero alguma coisa, não lembro agora o que era o número depois do zero, mas de onde que saiu aquele raciocínio, por que aquele candidato colocou aquilo ali de repente que não fazia sentido nenhum, tá? Por que o candidato colocou uma seta no final da redação? O que foi que aconteceu? A banca ela pode compreender, e é isso mesmo que acontece, ela compreende enfim, essas simbologias, como se você tivesse combinado com os corretores e dissesse, olha, eu conheço esse corretor e já combinei com ele que na minha redação vou colocar uma caveira, vou colocar uma flor, vou colocar, sei lá, uma seta de tal jeito, tá? Então, a banca, ela desclassifica. Você só deve escrever realmente dentro ali dos limites em relação à discursiva, né, e também outros cadernos oficiais ali, como o gabarito, né, realmente só o que é indicado no comando de prova, ok? A redação que foi escrita a lápis, tá? Em parte ou em sua totalidade, no comando do edital da Banca Idecam PCCE, a especificação é que você escreva somente de caneta preta ou azul. E se eu não me engano, tá? Peço que você verifique lá, de material transparente, ok? Então, prestar bastante atenção nessa especificação para que você leve exatamente aí as canetas, né, com cores adequadas, material adequado. Apresentar letra ilegível ou incompreensível. Lembra que eu falei dos aspectos de apresentação? Candidato que apresentar letra ilegível ou incompreensível, nota zero, tá? Nota zero de forma automática, a banca não perdoa mesmo, tá? E além disso, vamos lá para a última especificação, e apresentar texto escrito com expressões injuriantes, tá? Você não pode chegar lá e, né, tacar o palavrão na folha de redação,
tá? Ou, enfim, começar a xingar o corretor, tá? Parece muito bobo o que eu estou falando, banal, mas isso acontece demais. A gente não sabe por quê, mas acontece, tá? Ou abusivas, tá? Inclusive, isso pode ser crime, tá? Então, tome cuidado. Para você. Olha só o que a banca colocou, 911.14. Olha só o que a banca colocou aqui. Tá? Lembre-se que você está numa redação específica, uma redação que não é de tema geral, tema macro, né? Ele é um tema específico ali, porque ele é jurídico, na macroestrutura. A mera referência ao artigo de lei ou reprodução do seu texto, candidato, por si só, né? Ou da lei, no caso, não garantem a pontuação ao candidato. Tá? Então, você vai lá e cita a lei da Maria da Penha, a lei 11.340, tá? E acha que está tudo resolvido? Não, não é assim. Você precisa, lembre-se que você está tendo que desenvolver, tá? Durante aí a sua escrita, você está no dia da prova e tem que desenvolver um texto dissertativo expositivo e convencer a banca de que você realmente compreende, que você traz exemplos, tá? E não que você apenas faz uma menção ao texto da lei, né? Que inclusive nem pode, né? Copiar de forma integral ali a ideia do texto da lei, tá? Porque isso não pode ter cópias de trechos do texto motivador, que geralmente tem nessas bancas de concurso, ok? Ou então tem lá no comando, né? No caso da Banca Decam PCCE, do caso, tá? Que você tem que, enfim, dissertar sobre, tá? Do estudo de caso, então, tomar muito cuidado, tá? Vamos lá. Mais adiante. Pronto, isso aqui depois eu volto com você. Eu quero te mostrar agora, candidato PCCE, uma observação muito importante aqui na nossa plataforma, tá? Eu vou compartilhar contigo, deixa eu só verificar que está tudo ok. Eu vou compartilhar contigo a redação de uma aluna, tá? Vou parar de compartilhar essa tela, já volto, tá? Vou compartilhar com você a redação de uma aluna. Pronto, vai aparecer aqui para você, tá? Prontinho. Deixa eu só verificar se apareceu, que a gente grava e fica em outra tela, tá? Pronto. Essa redação que você começou a ver aí, um pedacinho dela na sua tela, ela é a redação de uma aluna, tá? Que está mandando redações para a plataforma, onde são corrigidas, né, a nível de macroestrutura e nível também de microestrutura, tá? Isso nesse preparatório para a redação da PCCE, tá? Do concurso vigente, ok? Eu quero chamar a atenção para uma questão, tá? E aí eu quero que você fique comigo e entre no raciocínio comigo da seguinte questão. Se você for avaliar, tá? As redações, nota máxima, eu vou sair um pouco aqui da Banca Decam junto contigo, tá? Justamente para te explicar e conseguir que você tenha a melhor absorção do raciocínio que eu quero que você tenha, tá? Se você for olhar lá na banca Sebrasp, SESC Sebrasp, que é uma banca bem tradicional, as redações nota máxima dessa banca, elas, né, ali o direcionamento de comando de prova dela é que o candidato, ele tem que dissertar, né, geralmente são textos dissertativos positivos também, dissertar a partir de 3 aspectos. Olha lá, ele tem 3 aspectos, geralmente. A banca da PRF, né, a prova da PRF e a prova da PF anterior, isso aconteceu, foram 3 aspectos. Mas vai olhar as redações de nota máxima. As redações de nota máxima deles apresentam 4 parágrafos. Um de introdução, tá? Que vai lá contextualizar o assunto abordado, tá? Eu sei que é totalmente diferente desse da IDECAM, mas a gente já vai entrar no raciocínio. E outros 3 parágrafos, um de desenvolvimento, primeiro parágrafo de desenvolvimento, segundo parágrafo de desenvolvimento e parágrafo de conclusão, tá? Que aí são desenvolvidos os aspectos. Olha como essa candidata, tá? Como essa aluna, na verdade, né? Mas candidata já do certame da PCCE, ela desenvolveu a redação dela a partir, né, aí do direcionamento de 2 aspectos somente, tá? Eu quero te chamar a atenção para uma seguinte situação. Uma dúvida que pare, que está acontecendo com a grande maioria, talvez mais de 90% dos candidatos para a Banca Decam também tem essa mesma dúvida, e aí a gente sai na frente, tá? Não é proibido, tá? Não é proibido, deixa eu só baixar mais aqui. Não é proibido que você produza um texto em monobloco,
Você sabe o que é um texto em monobloco? Dê uma pesquisadinha na internet, porque eu vou só conceituar. Texto em monobloco são textos construídos, ou, né, construídos de um único parágrafo. Então, o candidato começa a introdução, tá? Vai terminar lá na linha 15, num parágrafo só, a conclusão, certo? No entanto, olha o que acontece. Ou, às vezes, ele é um candidato que produz um texto em 2 parágrafos, tá? Ali, o primeiro consegue responder todos no segundo, né? No primeiro e no segundo, apenas 2 parágrafos. É errado, Deise? Não é errado, tá? Mas isso vai dar muito mais trabalho para a banca. Vai, tá? E, sem contar, gente, que essa não é a forma tradicional, tá? As bancas, elas se atualizam, certo? Daqui a um tempo, a forma tradicional dos textos dissertativos, né, ou outros gêneros textuais, quaisquer, elas podem se atualizar, os gêneros, eles são maleáveis, tá? Eles agem de acordo, né, ou eles se transformam, tá? Eles se mobilizam conforme, enfim, o que a sociedade pede, solicita, de forma mesmo que tácita, certo? E isso acontece muito nas bancas atuais, com o texto dissertativo expositivo, tá? Eu falo sem medo, tá? Para que você verifique as redações nota máxima da banca SESC Sebrae, você vai ver, tá? De outras bancas também, você vai verificar que textos de origem do gênero dissertativo, dissertativo expositivo, perdão, eles vão apresentar pelo menos 3 parágrafos, ok? Um de introdução bem demarcado, ali com começo e fim, certo? Um de desenvolvimento e um de conclusão. Como eu falei da banca SESP, Sebrasco e dos concursos PR e FPF, redações nota máximas apresentaram 4 parágrafos, um de introdução, contextualizando, 2 de desenvolvimento e um de conclusão, ok? Mas na banca IDECAN a gente tem muito menos espaço. Na banca da PRF, da PF, a gente tinha 30 linhas. Na banca da IDECAM, PCCE, a gente tem somente 15 linhas para cada uma das 4 discursivas que vocês terão que produzir. Então, são menos aí 15 linhas, né? A metade. O que eu tenho que fazer? Ser estratégico e entender de tradição da banca, entender qual é a tradição dos concursos atuais para nível de prova da discursiva. Então, se a banca tem tradição, e a gente sabe, né, dessas tradições, elas devem ser cumpridas, principalmente, né, em concursos policiais, que, enfim, tem muito ainda essa questão da tradição, a gente vai apresentar exatamente o que a banca ela já espera verificar na sua prova, tá? Ah, mas é dever do corretor saber e conseguir identificar o meu texto, né? Identificar no meu texto de um parágrafo a parte que eu iniciei, que é a introdução, a parte ali do meio, que é o desenvolvimento, é dever do corretor, tá? Mas eu tenho certeza que você vai querer facilitar a vida do corretor para ganhar a simpatia dele. Então, quanto mais você facilita a vida desse corretor, a gente orienta a fazer assim, tá? Facilite a vida do corretor. Eu estou dizendo que você deve, tá? Seguir as tradições, tá? Se não quiser, tudo bem, certo? A banca não pode penalizar, mas aí você corre um sério risco de um corretor corrigir uma redação de um aluno, tá? De um candidato que vem anterior a você, e esse candidato apresentar uma redação a nível tradicional, do que a banca ela está acostumada a ver nas correções atuais de concurso, tá? E aí ela vai corrigir a sua, você só apresenta um parágrafo monobloco, que não é errado, mas a banca vai ter muito mais dificuldade, esse corretor tem que corrigir 100 redações no mínimo por dia, facilite a vida dele, que você vai ganhar a simpatia dele, já que você já apresenta um ótimo nível, tá, de discurso jurídico na macroestrutura, então a microestrutura cuide muito bem dela, tá? Vamos lá. A redação dessa aluna, tá, e para a questão de, enfim, de preservá-la, a gente não vai revelar o nome, mas foi com autorização, tá? Ela produziu, veja, eu não vou chamar a atenção para outras coisas, erros, nem nada, eu só vou chamar a atenção para a estrutura paragrafal. Veja, ela é uma candidata que está aí, né, a todo vapor, estudando para a prova da PCCE, e veja o que ela fez, ela consegue cumprir um texto dissertativo a nível, né, da tradição das bancas. Ela já me falou que é experiente, já vem fazendo vários concursos, né, então ela sabe que a tradição da banca são essas divisões paragrafais muito bem demarcadas, tá? Lembre-se sempre, eu não falei que é errado, só estou falando que tem tradição aí, então jogue com a tradição, seja estratégico. Ela apresentou, começou a introdução, terminou aqui, tá? A introdução dela.
tá? Quantas linhas ela usou? Vamos verificar quantas linhas ela usou só para a introdução? 1, 2, 3, 4, 5. 5 linhas. Olha só. Será que ela foi estratégica? Ela tem 15 linhas. Será que ela vai usar 5 linhas para cada um desses parágrafos? Tá? Parágrafo de introdução, certo? Vamos lá. Parágrafo de desenvolvimento. Vamos verificar. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. O ideal é realmente ela é uma candidata bem preparada nesse sentido de saber que parágrafo de desenvolvimento ele deve ser maior do que a introdução e a conclusão, tá? Justamente porque é nesse parágrafo de desenvolvimento que você vai revelar o seu maior nível, né? A sua maior, enfim, o seu maior domínio de conteúdo, tá? Ou aprofundamento discursivo, diria assim, tá? Não que seja maior, mas um bom, né, assim, um aprofundado muito mais profundo, ok? Então, veja, ela apresentou 5 linhas no parágrafo de introdução, 7 linhas, né? 7 linhas no parágrafo de desenvolvimento e apresentou de forma muito satisfatória as 15 linhas, cumpriu, olha, veja, ela cumpre as 15 linhas, tá? A gente está aqui na linha 14, na linha 15, aliás, e essa candidata, ela, né, ela cumpriu as 15 linhas, ok? E ela escreveu apenas para a conclusão, ela deu um encaminhamento discursivo também, paragrafal, para um discurso de conclusão, ou seja, de fechamento, ok? Ela escreveu 3 linhas para a conclusão, tá? Usando nesse parágrafo aqui de conclusão um conectivo realmente de ideia conclusiva, tá? Desse modo, portanto, por fim, dessa maneira, dessa forma, tá? Logo, assim, são conectivos que devem sim aparecer. Lembre-se que eu falei para você estudar conectivos interparágrafos, que são esses conectivos que devem aparecer, tá? No início aqui dos parágrafos, né? A partir do parágrafo de desenvolvimento. Parágrafo de introdução não se inicia, não se deve iniciar com conectivo, tá? Não é a função dele, ele deve aparecer aqui, e lógico, depois de cada ponto seguida, certo? Eu não vou avaliar dessa vez as questões, né, ali de desenvolvimento, e também não vou desenvolver as questões jurídicas, né, da macroestrutura, porque eu sou professora de português, sou professora de redação, tá? Para isso, fica com o professor da específica, tá? A questão aí da discussão jurídica. Veja, eu quero chamar a atenção, eu já apresentei para você, tá? Quero chamar a atenção mais de uma coisa aqui para te mostrar que essa candidata, ela apresenta já um bom uso das margens, né? Mas ela ainda ultrapassa, tá? A gente vai cobrar, a gente cobra isso nas nossas correções justamente para que você fique ainda melhor, para que o seu corretor não tenha o que reclamar, seus corretores oficiais, no caso, né? Não tenha o que reclamar do seu bom uso das margens. Essa candidata, eu acho que esse início do parágrafo 1 de introdução, ela ainda pode recuar um pouco mais ali, né, o início desse parágrafo, né, lembrem-se daquela ideia de, né, lá da nossa primeira série, né, quando a gente vai para a escola, que a professora ensina que você deve colocar 2 dedos, ou seja, 2 centímetros para poder começar o parágrafo. Então, afaste mais um pouquinho aqui, vai ficar para ela, que eu sei que ela vai ver esse vídeo, afaste mais um pouquinho, comece, né, mais aqui direcionado, tá? Enfim, bem alinhado. Então, essa candidata, ela já apresenta um bom uso das margens, ela não deixa aquelas lacunas, né, que a gente já viu bastante. Qualquer dia eu apresento aqui para vocês, né, no canal, enfim, uma redação que não cumpre, né, o bom uso das margens, deixa as lacunas, ou ultrapassa muito aqui a margem direita, tá? Mas essa candidata, ela já vem apresentando, ainda ultrapassa. O ideal é que ela chegue mais perto do nível realmente do que vai agradar essa banca e que vai garantir os 5 pontos completos, tá? Para ela no quesito apresentação. Ok? Então, vamos lá. Olha só o que eu vou chamar a atenção, tá? A gente já comprovou que é possível, sim, você, candidato, apresentar, tá? Um texto dissertativo a nível paragrafal dentro da tradição atual das bancas, né, de concurso, e com certeza também vai ser da IDECAMP, que é uma banca de concurso, né? Os corretores são todos da área específica e também do português, e eles vão avaliar isso, ok? Mas olha só o que eu quero chamar a atenção, que vai ser, né, desde já, deixar dito que vai ser o tópico, né, o outro tópico do nosso próximo vídeo, que a gente vai disponibilizar no canal para você, para ensinar você a direcionar como começar um texto, né, de questões discursivas específicas, tá? Ou seja,
questões discursivas técnicas, como é na banca IDECAN PCCE. Olha só como ela começa. Ela não vai pegar o caso, tá? Que está lá, né, o estudo de caso que está lá no comando de prova, e falar dele diretamente. Ela pegou o assunto do qual ele trata, que é a lei, nesse caso, Maria da Penha. Olha só como ela já começa. Ainda tem, lógico, algumas questões para ajeitar, mas ela já é uma candidata de um outro nível, tá? É muito interessante que você tenha consciência, por exemplo, que qualquer pessoa na sociedade, se você for um aluno, um candidato nota máxima na banca Decã, se Deus quiser vai ser, qualquer pessoa na sociedade vai ler sua redação. E lembre-se, nem todas as pessoas vão ter acesso ao comando de prova para saber qual era o nome, por exemplo, enfim, dos agentes que estavam lá envolvidos num determinado crime. Ok? Isso numa situação hipotética. Então, você precisa ter a consciência que você precisa contextualizar. Você precisa deixar o seu leitor, que é no caso, né, nesse caso, o corretor, que tem toda a obrigação, lógico, de saber qual é o comando de prova, mas você tem que tratá-lo como se ele não soubesse qual era o comando de prova e deve contextualizar o assunto a ser discutido, o assunto a ser defendido, o assunto a ser dissertado de maneira expositiva, tá? Então, veja, essa candidata, ela começa, era um assunto sobre a Lei Maria da Penha, tá? O tema era esse, e tinha lá as suas, né, os seus encaminhamentos nos aspectos. Conforme preconiza a Lei Maria da Penha, tá? Então, ela colocou conforme, ela poderia colocar segundo a Lei Maria da Penha, segundo o conceito da Lei Maria da Penha, certo? Conforme preconiza a Lei Maria da Penha, são cabíveis medidas protetivas de urgência para salvaguardar a vítima de possíveis novas agressões, certo? Como o afastamento do agressor do lar, a proibição de contato e aproximação com a ofendida. A gente não está olhando outros erros, possíveis erros de português. A gente está olhando somente a forma, nesse vídeo, para encaminhar para o outro, tá? Que a gente vai disponibilizar. A gente só está encaminhando a ideia para que você veja como é possível começar um texto sem fazer referência direta àquele caso narrado. Não que você não possa fazer, mas não é de bom tom, não é tradição de começo, né, de introdução ali do texto nas bancas de qualquer redação que você for fazer. Tá? O ideal é que você contextualize, é como se você estivesse situando esse leitor, né? A expectativa de leitura dos corretores é que você contextualize, certo? Eu falo isso como corretora. É ideal que você contextualize, que você me conte, tá? Exatamente do que se trata. Sem ir direto ao ponto, de repente, cair ali de paraquedas um caso que eu não estava nem sabendo, tá? O nome de pessoas que eu não sei quem são, porque eu, teoricamente, sou qualquer pessoa da sociedade e não li o comando de prova, não li lá o estudo de caso, certo? Pensem que vocês podem ser nota máxima, então vocês têm que ser nota máxima com tudo que tem direito, ok? Então, essa candidata, mais uma vez, conforme preconiza a Lei Maria da Penha, ela vai dizer, né, que a Lei Maria da Penha vai responder, inclusive aqui, ela já responde de forma direta, mas sem precisar citar o caso narrado, tá? Lá no comando de prova, ela vai dizer, ela vai, né, na verdade, citar 3 medidas protetivas, tá? Que são preconizadas na Lei Maria da Penha a favor, no caso aí, da vítima, tá? Veja que ela fala, são cabíveis medidas protetivas de urgência para salvaguardar a vítima de possíveis novas agressões. Aí ela vai enumerar as 3 que estava lá no aspecto 1, tá? Do comando de prova. Como o afastamento do agressor do lar, tá? A proibição de contato e aproximação com a ofendida, segunda, com a fixação do limite mínimo de distância e o encaminhamento da ofendida ao programa oficial ou comunitário de proteção ao atendimento. Ponto, bem demarcado. Olha como ela coloca o acento dela nasalizador, que é o tio. Ela demarca bem o tracinho do CC cedilhado. Então, ela é uma candidata que ela apresenta, olha só, esse acento agudo dela, tá? Ela com certeza vai ser uma candidata que não vai dar trabalho para a banca de ficar, né, querendo descobrir e ali ficar mais cansado ou não, né, você perder a oportunidade de ganhar a simpatia da banca, porque ele vai querer ficar descobrindo se é um acento nasalizador, se é um acento agudo. Então, demarque muito bem, ela coloca literalmente os pingos nos is, tem candidato que não coloca, parece bagatela, parece bobagem, gente, mas não é.
tá? A banca, ela precisa da vida dela facilitada para que ela realmente ganhe simpatia, né, e te dê uma nota que você merece, já que você já é um candidato com um ótimo nível de conteúdo. Ok? Então, a gente avalia, né, os demais casos dessa redação, a gente vai continuar lendo ela num vídeo posterior, onde a gente vai ensinar, assista, tá? A gente convida a assistir, onde a gente vai ensinar como começar. A gente vai no passo a passo te ensinar a como produzir desde a introdução, comecinho da introdução, tá? Para que você realmente seja um candidato merecedor, um candidato, né, do mais alto nível, um candidato realmente nota máxima na PCCE. Eu vou só te mostrar uma coisa antes da gente encerrar, a gente está caminhando para o final, tá? Só um momento, vou te mostrar o que a gente vai verificar, o que a gente vai mostrar para você que é possível de fazer no próximo vídeo, tá? Deixa eu só compartilhar aqui uma outra tela para você, ok? E aí eu vou te mostrar o que a gente só vai ver no próximo vídeo e vai ficar aí um gostinho de quero mais para você. Verifique aí. Só um momento, tô compartilhando, pronto, tá? Já vi que apareceu aí para você, então eu volto aqui para minha tela e vou te mostrar esse modelo, tá? Deixa eu só diminuir um pouquinho. Vai diminuir demais. Pronto. Eu sei que já tem gente batendo print adoidado aí, mas vai dar certo aqui na aula que a gente tiver, que a gente vai montar, tá? Modelo guia para texto dissertativo expositivo Banco Idecam PCCE, ou seja, para temática de dissertativa expositiva com temática específica, tá? Olha só, vamos só fazer essa primeira linha aqui, tá? Até aqui. Como é que essa candidata ou candidato que foi fazer esse texto sobre a Maria da Penha, ele poderia colocar, né, os conceitos ali, enfim, né, os encaminhamentos discursivos dele nesse primeiro momento aqui, nessa primeira linha. Verifique, ó, o conceito de Maria da Penha, né, vamos colocar ali Maria da Penha, ou o conceito de violência contra a mulher, né, de violência doméstica contra a mulher, vou colocar de Maria da Penha, tá? Vamos colocar o conceito de violência contra a mulher, né, porque eu já vi que tem segundo a lei ali, tá? Conceito de violência contra a mulher, de violência, tá? Vai dar tudo aqui, mas aí vocês já sabem que eu estou, né, inclusive, ditando contra a mulher, tá? Segundo a lei, qual lei? Maria da Penha, né, ou a lei 11.000, tá? 340, tá? Então, vou colocar para não ficar tão extenso, segundo a lei 11.340, tá? O ideal é sempre que você coloque, tá? Na verdade, aqui, segundo a lei Maria da Penha, da Penha, tá? Que é a Lei 11.340, tá? E coloca as especificações, a gente conserta isso quando a gente for efetivamente para essa aula, e aí continua. Lógico que esse modelo guia, ele não vai servir para todos os temas, você tem que, lógico, adaptá-los, ok? Então, fica esse convite desde já para toda a turma dos candidatos da banca PCCE, tá? Banca IDECAM, tá? Para que assistam o nosso próximo vídeo no nosso canal, para ensiná-los ou orientá-los, né, sobre como é a melhor forma ou a forma tradicional para se começar um texto. Eu tenho certeza que vocês vão querer se aproximar cada vez mais do que a banca ela solicita, tá? Do que as bancas ou esses corretores, né, que corrigem muitos concursos, né? Eles não são assim literalmente dedicados ou exclusivos de uma determinada banca, mas eles têm contato com outros corretores e né, a nível estrutural e a nível discursivo, esse é, enfim, um modelo mais vigente, né, o modelo mais atual, seguindo aí as tradições atuais, que eu indico, tá? Que a Sala VIP indica para vocês, certo? Então, a gente convida para a próxima. Vamos junto até a sua aprovação com muito foco e realmente focado em ganhar a simpatia dessa banca, já que você já é, como eu já disse, um candidato muito bem preparado a nível jurídico, ok? Então, eu te espero no nosso próximo vídeo, ok? Então, curte o nosso vídeo, compartilhe o nosso canal e qualquer coisa é só comentar aí nos comentários que a gente vai deixar em aberto para a gente tirar suas dúvidas, ok? Até mais, galera!